Olá pessoal, este vídeo é relacionado ao material Trilhas de Aprendizagem para Educação de Jovens e Adultos, etapa final. Começa com a atividade número 1, mostrando a imagem de um quadro famoso, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Eu já tenho um vídeo no meu canal que eu mostro um pouco sobre a estrutura desta obra. Primeiramente, pergunta número 1. Você conhece esta obra? Conte tudo o que você sabe sobre ela. Então, se você não tem muito conhecimento, busque informações na internet ou em outro local e escreva um pouco sobre esta obra, que é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. E tem um texto aqui que eu vou ler e depois explicar. Esta é uma obra muito importante para a história da arte, pois marca um momento em que a maneira de os artistas representarem o mundo passava por várias mudanças, com o surgimento de uma técnica chamada chiaro-escuro, ou seja, claro-escuro, que é o uso de luz e sombra para definir o contraste das formas. A noção de bidimensionalidade também se renovava, com o uso da técnica da perspectiva, cuja função é dar a ilusão de profundidade. Então é o seguinte, as obras, esse claro e escuro, nada mais é que representar a imagem como a gente vê. Por exemplo, vocês estão vendo a minha imagem no vídeo, vocês não veem um contorno preto em volta da minha imagem, é a imagem normal. Só que para representar isso numa pintura, precisa ter uma clara noção de como aplicar partes claras e escuras na imagem que o artista está querendo fazer. Isso não é algo tão simples, e nessa época do Renascimento, principalmente o Leonardo da Vinci, desenvolveu isso com maestria. E ele, se a gente observar bem, né, a imagem, nós vamos ver que não existe contornos, existe exatamente essa diferença entre claro e escuro, que é a maneira realista que a gente enxerga as coisas, tá bom? E também da perspectiva, que depois eu vou falar um pouco mais. Além disso, os artistas conseguiram retratar a realidade com muito mais precisão, a partir da construção piramidal, que usava geometria e matemática para encontrar a proporção perfeita para a pintura. Na verdade, são as técnicas de representação. São as técnicas encontradas para deixar a imagem mais realista possível, a proporção, o claro e escuro, a perspectiva, etc. Tudo isso nada mais é que uma melhor observação da realidade e uma aplicação na técnica do desenho e da pintura. Né? Porém, com o passar de décadas, o contexto mudou. Na verdade, com o passar de séculos, não só de décadas, né? Porque isso aqui é do século XV. O contexto mudou e muitos artistas de diferentes correntes continuam produzindo outras obras, tendo esta como ponto de partida. É o que chamamos de releitura de uma obra de arte. Vejamos algumas delas. A releitura é o quê? É um artista querer retratar uma obra que já existe usando a sua expressividade, a sua vontade de mudar aquilo ali, mas não deixando de mostrar que é uma obra que já existe. É a chamada releitura. E a releitura ela se tornou muito mais popular em metades do século XX para frente. Não era muito comum isso antes. Releituras da obra Mona Lisa. Tá? São 3 aqui. A atividade que a Trilhas de Aprendizagens mostra para fazer é exatamente esta. Agora você vai fazer uma releitura, né? Você vai criar a sua Mona Lisa. Mas, para isso, pense no momento em que a humanidade está vivendo. Crise econômica, social, política, pandemia, isolamento social, etc. Como seria a sua Mona Lisa na realidade de hoje? Então você vai tentar fazer esta imagem, não fazer exatamente igual, mas criar uma imagem parecida diante desse contexto
que nós estamos vivendo, né, que não preciso ficar falando muito sobre ele, tá bom? Agora aqui, continuando o material, a pergunta C. O que você acha que o artista quis comunicar com esta imagem? Ele está mostrando uma imagem da Mona Lisa com máscara. Não é bem sugestivo, né? É bem relacionado ao tempo atual que a gente está vivendo. Pergunta, né? O que você acha que o artista quis comunicar? Você acha o quê? Que ele quis mostrar que ela está com algum problema de saúde, etc. Não, exatamente, como eu disse, né, o contexto atual. Tá? A máscara é um objeto presente na expressão de várias culturas e pode ter diferentes utilidades e significados. Para alguns, ela é sagrada, para outros, é um adereço cênico ou ainda um adorno de guerra. Elas retratam um pouco dos costumes e crenças de um povo, uma civilização e do momento histórico em que foi produzida. Então aqui tem 3 imagens de máscaras. A máscara, ela tem várias funções, né? Nós estamos observando a função da máscara hoje em dia de acordo com a saúde, né, de proteção, mas em outros contextos tem funções totalmente diferentes, né? Então, essas máscaras que eu mostrei agora, essas imagens, você consegue dizer qual é a provável origem delas? A origem desta, desta e desta. Quais são as origens dessas máscaras? Continuando a questão E. Considerando o momento de crise e de pandemia, crie uma máscara que registre e dê significado a este tempo. Você vai criar um desenho nesse espaço ou em outro de uma máscara, né, que dê significado ao tempo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Essa foi a primeira atividade do Trilhas de Aprendizagens da Educação de Jovens e Adultos, etapa final.